Seres das Trevas, oi! Nosso convidado surgiu na internet junto com o CD da AOL e tem tanta experiência em cancelamento quanto as Dixie Chicks. Com isso, não estou chamando ele de velho, estou chamando de sábio. Um escritor, apresentador e desenhista que alguns dizem ser polêmico e outros ainda dizem ser nerd, embora não haja absolutamente nenhuma comprovação de que exista outro nerd como ele, já que nerds não têm 2 metros de altura, um bíceps do tamanho da minha coxa e uma cara que nos faz pensar se ele saiu direto de um letreiro de uma barbearia paulistana, apesar de ser carioca, não praticante. Bem-vindo, Afonso Solano. Solano. Feb. Que bom que você finalmente decidiu fazer análise. Finalmente. Finalmente. Eu só faço análise para entreter as pessoas. É o meu... Ou não faz para entreter as pessoas. Eu acho que se eu fizer análise demais, eu vou mudar o que me faz fazer sucesso. Será? Será? Eu vou consertar coisas que quebradas são do entretenimento? A gente vai descobrir hoje. Ai, A gente vai descobrir. eu até tô me expandindo aqui, ó, para parecer maior. Isso. Tô ameaçado, que nem um sapo que fica colorido, estufa o... Como é que chama? O papo, né? Pra frente a terapeuta. Isso. Não sei o que eu tô falando. Tô nervoso. Minhas Tá mãos estão nervoso. suando. Vai, doutora, me analisa. A primeira sessão é assim, calma. 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 Tá. Antes eu quero perguntar como você tem estado. Eu tenho estado bem. Por favor, desenvolva. Sim, estado bem. Eu acho que eu nunca disse pra ninguém que me perguntou que eu estava mal. Fiquei pensando... Isso é uma questão? Não sei se é. Mas você fez eu pensar se é. Não, eu nunca tô mal. É mentira? Eu acho que Eu o acho estar que bem não. e o estar mal estão juntos sempre, né? Faz parte da nossa constituição. Então, pois é, eu estou bem. Eu tendo a estar bem constantemente. Quando as coisas dão errado, eu sigo aquele caminho estoico que você sabe que eu gosto e tipo, é isso aí, o que eu posso mudar disso aqui? E aí daqui a pouco eu tô enxergando as soluções. Então acho que estou bem. Negação? Você acha que os estoicos são negacionistas? Não, um amigo meu me falou isso uma vez. Falou, então ser estoico é você ignorar que as coisas estão dando errado. E não é, né? É só você entender que tem certas coisas que estão além do nosso alcance. E aí você fala, tá, isso aqui eu não posso mudar, tá chovendo. Vou me atrasar por algo que não foi minha culpa. Sim. Ou talvez tenha sido minha culpa que eu não olhei o tempo antes de sair. Então eu aprendo com isso e simplesmente sigo o baile. Então acho que é uma postura que me faz bem. Entendo. Entende? Entendo. Vou fazer uma anotaçãozinha. Não, ainda não, calma. Solano, você tem que entender que é a terapeuta que controla. Ah, eu sou muito Não controlador. pode querer controlar o terapeuta, entendeu? Agora, Pois é. Mas eu acho que eu sou um bom controlador. Eu não sou um controlador o que é isso? Um bom ruim. controlador? Aquele cara que não deixa as pessoas fazerem o que elas querem fazer. Eu acho que eu gosto de controlar numa coisa mais assim do feng shui social. Entendeu? Tipo assim, a gente vai fazer um negócio na minha casa. E aí eu gosto de sugerir, tipo, pô, Paulinha, você vai gostar desse sofá aqui. Porque você vai ver todo mundo de uma posição bacana, tal. Fulana, pô, você ficar ali, tu vai ficar perto do fulano. É uma direção. É uma certa direção, entendeu? Eu gosto de fazer isso. Mas se a pessoa falar, não, eu quero sentar aqui. Não sou aquele freak que fica... Querendo controlar as pessoas no lugar. Não, mas Entendo. eu tenho um prazer de montar, até certo nível, saudável, até onde eu entendo, de montar um cenário para as pessoas se divertirem. Eu sempre gostei disso. É esse o mote, assim, a diversão das pessoas. Sim, eu gosto de ver as pessoas se divertindo, estando bem. E, claro, eu extraio também as coisas que eu gosto, né? Tipo, se elas estiverem bem, o ambiente vai ficar legal e eu vou conseguir conversar com a pessoa, vou poder aprender com ela. Eu sempre tive essa parada de conversa, né? Então, se o ambiente estiver legal, as pessoas se soltam, elas falam mais. E, consequentemente, eu aprendo mais. Entendi. Faz sentido? Faz sentido e eu quero entender como era quando você era criança. Quando isso surgiu? Você já era, assim, uma pessoa de querer
conversar muito, mesmo desde muito pequeno? Eu era muito curioso. Os professores me chamavam de Afonsinho, como assim? E tudo que eles falavam eu perguntava, como assim? Eu não ficava satisfeito com aquela coisa de nerd. Com a primeira explicação, eu queria saber mais e por quê, mas quem foi que determinou essa parada? Mas assim, o meu pai é um cara muito engraçado, meu avô também já falecido, ele era um cara muito engraçado e eles faziam justamente isso, eles eram os mestres de cerimônia, entendeu? As mulheres da minha vida também são muito fortes da minha família, mas o espelho que eu faço do masculino é dessa pessoa muito engraçada, muito divertida, que acolhe, que recebe, que conta histórias. Meu avô era um grande contador de histórias, meu pai também. E eu gosto de pensar que eu me tornei um também. Então eu acho que esse ambiente fez com que eu me interessasse por essa dinâmica, sacou? De contar histórias. De contar também. história, de ouvir história. Então acho que a minha infância foi muito marcada por isso. Eu tenho a minha tia Belisa é uma grande jornalista, meu primo Gabriel é rapper, né? O outro é sambista. Então eu tenho muito artista, muito jornalista, uma galera de comunicação, assim. Minha avó era professora. Então, para mim, a conversa sempre foi chave nos encontros de família. E conversas com pessoas muito diferentes. Um parente era capitão da polícia militar, e a outra era jornalista, e o outro era rapper. Então, essa dinâmica e o que liga essas pessoas, né? O que um tá aprendendo com o outro e tal. Isso me marcou pra caramba. E eu acho que é meio que o que me guia até hoje. E você acha que isso é a espinha dorsal, assim, da sua personalidade? Você acha que isso é o que mais te constitui? A conversa? Eu acho que sim. A conversa, essa parte intelectual, do próprio entretenimento, né? Eu sempre gostei de comédia. Claro que todo mundo gosta de uma videocassetada de vez em quando, aquela coisa sem propósito, né? Só pra, olha como somos idiotas. O cara caiu, o vovô quebrou a bacia. Você dá uma risadinha. Mas eu sempre gostei de humor, tipo stand-up. Eu tive a sorte de ter uma mamãe e um papai que de cara me ensinaram me incentivaram a aprender inglês desde moleque. Então quando eu era adolescente eu já conseguia consumir, a gente está falando dos anos 90, né, ali. Eu já conseguia consumir certos materiais. Eu tenho um monte de DVD do Dave Chappelle. Antes do Dave Chappelle tá forte. Eu conheci o Dave Chappelle quando ele era magrelo. E aí na época eu não tinha, eu tinha que baixar os stand-ups dele, Monty Python, né, essas coisas assim, Saturday Night Live, eu adorava, os anos 90, assim, final dos anos 90, eu era viciadaço em Saturday Night Live, mas sempre com esse entendimento de que o que o humor, o que ele está tentando me dizer com aquela, né, o bobo da corte, ele está tentando me apontar uma falha da sociedade, ele está tentando fazer uma crítica, uma inversão de papel. Então, assim, é a comunicação e como é que eu posso fazer uma crítica com uma acidez que vai fazer a pessoa rir e talvez quando ela der uma risada de uma piada pesada, eu vou colocar ela num lugar desconfortável e quando ela sair desse lugar desconfortável rindo, talvez ela saia se entendendo melhor. Porque isso acontece comigo também. É uma manipulação saudável. É uma manipulação saudável. Entendi. Eu acho. E você acha que isso é uma coisa que você gosta muito em você? Se eu gosto Ser muito capaz em de mim, fazer isso? Sim, eu tenho orgulho de fazer isso bem. Às vezes, o efeito colateral não, mas digamos assim, o subproduto, né, ocasionalmente, são pessoas que não gostam daquilo que você brinca, muitas vezes, ou daquilo que você fala, né? Eu tenho 15 anos de podcast, então tem piadas que eu faço ou que eu fiz que não, como qualquer comediante, né, que não agradam, mas e assim, tem o não agradar, porque não é meu estilo de piada, não gosto, sei lá, de humor negro e tal, beleza, mas tem pessoas que você vê que se incomodam porque você fez uma observação que às vezes fala mais sobre ela do que sobre né, qualquer outra coisa, e aí ela te ataca porque é o preço de você fazer esse tipo de trabalho que eu faço. Mas até o na hate, literatura também. Sim, e o hate tem muito disso, né? Na verdade, da pessoa tá falando muito mais sobre alguma coisa dela, alguma questão Sim. dela, do que sobre a pessoa que ela tá criticando. Total, acho que e a gente aprende isso, eu aprendi aos pouquinhos, né? Conforme eu fui ganhando notoriedade, né? Fama, que seja. E aí você começa a identificar, né? Quando
a resposta é muito passional, aquilo que você falou, você começa a notar uma certa obsessão até por pessoas que te seguem para saber onde é que você tá, para gritar contra você. Você fala, cara, tem alguma coisa que você mostrou para ela com aquela sua piada, comentário, pensamento, e que ela não gostou do que ela viu. Então ela quer quebrar você como se fosse um espelho mesmo. Então ela fica atacando pedra em você como se você fosse um espelho daquilo que ela viu que é muito feio. Ou que ela não entende, ou que ela tem medo dentro dela. Né? Esse tipo de crítica específica, Sim. passional. Não é a pessoa que não gosta de você falar, não gosto do Solano porque, sei lá, acha ele sem graça. Aí não tem problema. Né? Mas esse tipo de coisa que hoje é muito popular. Mas engraçado, eu sempre soube que você gostava da comédia. Mas é a primeira vez, eu acho, que eu ouço você se dizer comediante. Você se vê como comediante também? Cara, eu não sei, volta e meia perguntam isso. Porque assim, eu não posso negar que o Matando Robôs Gigantes, o Nerdcast que eu fiz muitos anos, o programa do Gaveta, eu fiz comédia lá também, né? São programas que são de entretenimento, de bate-papo nerd e tal, mas o Drive, ele tem humor ali. Então, eu sou comediante. Eu sempre preferi artista. Eu não gosto de influenciador. Influenciador parece nome de monstro de RPG, não parece? O influenciador se aproxima da equipe. Eu gosto de artista, cara. O artista faz lá que seja a pintura, ou a música, ou o livro, ou a piada, e aí isso vai de alguma forma mexer com a pessoa que está recebendo aquela forma de arte. E aí o intuito a gente vai ver depois. Então eu prefiro, eu trabalho também com humor. Eu acho que tá no meio aí. Fora isso, você é escritor, desenhista, podcaster. Sim. Mas vamos falar da escrita e do desenho. Tá. Por que você foi para tantos lados criativos assim? Por que você não desenvolveu só um? Só um, né? Cara, eu comecei com desenho, né? Eu queria contar história. Isso eu talvez não tivesse definido adolescente, mas hoje eu olho para trás, eu vejo que eu queria ser um contador de histórias. Então eu no começo, como eu gostava muito de desenhar, eu me entendi como um ilustrador de quadrinhos. Falei, eu vou desenhar quadrinhos. E aí eu não sei se... Claro que eu era menor, mas eu já tinha uma visão, por conta dessa criação toda que eu falei, muito, muito pragmática. Minha família é muito realista também, apesar de ter artistas, né? E a dose de romantismo que eu acho que é necessária do artista, são pessoas muito realistas. Então eu comecei a ver que o mercado de quadrinho, por exemplo, para o brasileiro, era bem complicado, não tinha tanta remuneração assim, não era, né, complicado, não é possível, mas é complicado. Não que literatura também seja uau, né? Mas cara, eu mudei de direção aos pouquinhos e até admitindo certas dificuldades. Por exemplo, eu não sou um desenhista ágil, não sou um cara muito rápido. Apesar de você desenhar em basicamente cada livro que te pedem para autografar, né? Sim, mas eu digo assim, por exemplo, quadrinhos é uma arte que você tem que desenhar um mínimo de 1 página por dia, às vezes 2 páginas por dia. E eu não tinha, na época que eu estava ali, querendo trabalhar com isso, cheguei aí lá em San Diego, mostrei meu portfólio, o pessoal da DC, da Image e tal, cheguei a desenhar para a Image. Mas aí eu comecei a sacar também que eu não era tão rápido quanto os artistas eram. E o mercado demandava E essa o mercado rapidez. demanda que você seja muito rápido, você começa a perder um pouco, você fala, cara, você vai ficar desenhando a mesma coisa durante muito tempo, são personagens de outras pessoas. Você pode criar a sua própria história em quadrinhos, claro. E também aqui, eu tô desenhando contigo coisas que eu não tenho fechadas na minha cabeça. Por que eu fui exatamente... as coisas Mas essa meio é a que... ideia. Associação livre. Associação livre. Aí o Matando Robô Gigante surgiu mais ou menos nesse tempo também, que eu estava me entendendo. Eu já estava escrevendo o que seria depois o Espadachim de Carvão, que começou como um quadrinho. Então eu acho que a minha estratégia foi meio que uma escopeta. Tipo, eu apontei mais ou menos na direção, tipo, eu quero contar história. Vamos ver onde que pega aqui. Entendeu? Aquele cone. Tipo, então tem desenho, tem podcast, tem YouTube, tem quadrinho, né, ilustração. E, de certa maneira, eu faço de tudo isso um pouquinho. Meus livros têm desenho também, né? Enfim,
faço coisa com dublagem também, então acho que de tudo um pouquinho. E por que esse fascínio por contar história? Por causa do seu pai, do seu avô? Eu acho que sim, eu acho que você contar a história, eu acho que é a melhor forma de você ou ensinar alguma coisa para alguém, ou você fazer com que a pessoa entenda o que você quer dizer. Eu acho que né, você contar uma parábola para ilustrar um exemplo de alguma coisa vai ser sempre mais eficaz do que você dizer o que você acha que tem que ser feito, né? Ou ensinar por um exemplo, só que é um exemplo lúdico. Então eu sempre fui apaixonado pela forma de você contar uma história e capturar a atenção daquela pessoa durante muito tempo, assim, você provocar a imaginação dela para ela complementar a sua história, né? Você está escrevendo um mundo fantástico lá no seu livro e você começa na descrição e termina na cabeça daquela pessoa e isso é muito poderoso, né? E sempre provocando questionamentos, tipo, você concorda com isso que está sendo mostrado? Você concorda com o que esse personagem fez, com o que essa pessoa, como que ela agiu? A história, eu acho que é a ferramenta, a linguagem, né, é a ferramenta mais poderosa. Se você quer ser uma pessoa poderosa, você tem que desenvolver o seu discurso, eu acho. Acho que a ferramenta principal é a palavra, é o discurso. Que pode vir tanto pela escrita quanto passando, Exato. né? Comunicação. Tinha uma vez eu contei uma história, não sei qual podcast, que eu ficava muito com a minha avó, né, quando eu era criança. Aí uma vez a gente indo pra loja, pra padaria pra comprar sei lá, um docinho, tinha uma loja de quadros, não sei se eu já te contei isso. E aí tinha um quadro, cara, que era uma praia, retratava uma praia, tipo assim, Copacabana, sacou? Ipanema, no Rio. E aí tinha um dinossauro saindo da água. Um saurópode, assim, tipo sei lá, um braquiosauro, aqueles de pescoço comprido, sabe? E as pessoas, tinha milhares de pessoas na areia, e cada pessoinha... Já tá errado aí, né? Era um negócio surreal, era como se assim, o que aconteceria se um dinossauro se manifestasse na praia de Copacabana? Achei muito bom. E aí cada pessoinha tava reagindo de um jeito, Olha, a mãe que tava pegando as interessante. crianças, o pai tava gritando, o outro tava, sei lá, fazendo o quê, pegando a barraca e tal, e aquilo ali, pra mim, é muito marcante, assim, porque toda hora que passava ali com a minha avó, eu pedia pra olhar o quadro do dinossauro. E pra mim eu acho que marcou porque aquele artista, aquela desenhista, não sei quem foi que fez, ela conseguiu contar uma história com um frame. Eu achava isso muito legal. Só com uma imagem parada, né? Você conta, tem um monte de coisa acontecendo aqui, você tá passando uma sensação, você tá provocando a imaginação, você tá, né? E a pessoa que olha superficial, mas que bobeira, só um dinossauro na praia. Sim, mas ela tá brincando com a nossa sensação de que a gente é dominante no planeta, tá lembrando a gente que a gente tá aqui há pouco tempo. Tem um monte de coisinha, assim, nesse exemplo que eu gosto de contar. E eu acho que ele me marcou muito também. Tipo, eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu quero... Nossa, que interessante. Tem muitas nuances, né? E também conta da personalidade de cada um que tá ali, né? Sim, cada Naquele pessoa, como que ela reagiria àquela situação surreal, impossível. Eu tenho uma imagem parecida que é o disco News of the World, do Queen, que tem aquele robô, tem um robô assim, estranhíssimo, obviamente sem expressão nenhuma, esmagando a banda assim na mão. E eu lembro que eu olhava aquilo e falava, gente, e tinham as outras pessoas correndo, né? Também, cada uma reagindo de um jeito. Tá vendo? Então é muito interessante. Cara, pintura de sci-fi, de fantasia, sempre me pegou, assim. E eu acho eu tenho muita pena quando alguém encara a fantasia, a ficção científica, o terror como... são coisas que não existem, é bobeira, né? Pelo contrário, aquilo ali é mais verdadeiro do que, às vezes, uma obra que está retratando uma coisa real. Porque E existe o tempo todo na gente, né? Exato. São alegorias. A obra de ficção fantástica, ela tá ali para... Ela exagera um elemento nosso através de uma história, de uma fantasia mesmo, para fazer a gente se enxergar no papel daquelas pessoas ali. E quando você sai do cinema, você transfere isso para a vida real, né?
Para mim, a melhor forma de você contar uma história é através da ficção fantástica. E aí a gente entra no tal do rótulo nerd. Nerds! Você acha que o nerd se perdeu hoje? Como ser um nerd? 1. Aprenda a diferenciar os tipos de nerds. 2. Seja único e haja naturalmente. 3. Encontre um assunto para se especializar. 4. Questione sempre. 5. Analise todos os detalhes, sempre. 6. Esforce-se para ver o mundo como ele é. 7. Converse com os especialistas. 8. Abandone a ilusão de geniosidade e talento. 9. Entre de cabeça nas suas paixões. O nerd está perdido. Eu acho que o nerd, Perdeu sua essência. ele ganhou muito poder. Hum. E aí, quem foi que falou isso? Foi o Charlie Chaplin que falou que você dá poder pra alguém e que você vê o que Você vê quem a pessoa realmente quem a pessoa realmente é. Porque o nerd, ele tinha aquele estereótipo, né, da pessoa que é zoada, porque ela é minoria, porque ela é diferente, e porque ela, de certa maneira, ela ameaça, né, quando ela é mais inteligente do que o bully, ele se sente diminuído, né, e aí ele vai lá e bate no moleque e tal. E aí, quando a cultura nerd ganhou o mainstream, o que eu vi foi muitos nerds, ao serem agora colocados no lugar de poder, de quererem uma coisa meio uma revanchista, assim. Agora é a minha vez. Mas é clássico, né? O abusado virou abusador. Clássico. Clássico. Muitos eu vi se tornarem abusadores e arrogantes, né? E ao mesmo tempo eu vejo uma síndrome de hipster, assim, que muitos nerds sofrem, porque a gente gostava, aí me colocando junto, né, de coisas que poucas pessoas conheciam. Então você tinha aquela coisinha sua, Que era sua. o seu clubinho, você chegava com um bonequinho e falava, cara, olha só, né, o bonequinho, eu tenho o bonequinho de chumbo do Ciclope, dos X-Men e tal. E aí hoje em dia todo mundo sabe quem é o Ciclope. Todo mundo sabe quem é o Deadpool, cara. Que todo mundo sabe quem é, sei lá, o Visão. Vamos pegar o Visão. O Visão era um personagem muito nerdola, assim, era uma coisa muito pra quem conhece quadrinho, né? Ele não é um Capitão América, um Homem-Aranha. E agora todo mundo sabe quem é o Visão, né? E eu acho que o que eu vejo também muitas vezes da reação dos nerds zangados, né? E que eu também já fui vítima, é porque aquela coisa era sua. E agora ela é de todo mundo. E todo mundo quer mexer. Mas por que isso é ruim? Não, eu não acho ruim. Eu não acho ruim. Eu tô Tá. falando que eu já fui vítima porque talvez eu já tenha reclamado de... Apesar que eu achar que o nerd tem todo o direito de reclamar. Ele tem que reclamar mesmo quando a parada é mal feita. Mas existe essa coisa de tipo, isso era meu. E Tá. agora tem mais gente mexendo nas minhas coisas. Então, mas é com isso que eu fico curiosa. Por que é ruim ter mais gente mexendo nas suas coisas? Eu acho que é uma coisa, é uma falsa sensação de posse, né? Aquele Entendi. personagem, não sei, assim, Entendi. pensando com você, ele pertencia a uma galera muito seleta, e agora todo mundo pode opinar, né? E de certa maneira eles foram não tô falando só de super-herói, né? Mas Duna, por exemplo. Maior obra de sci-fi, alguns dizem, eu considero, muita gente diz e tal. Ah, você vai adaptar para o cinema. Eu adorei a versão do cinema, mas não deixa de ser uma versão diluída do material original. Eu não fico... Assim, me frustra um pouco dela ter sido diluída para que mais pessoas gostem, porque o livro do Frank Herbert é denso pra caramba, me frustra um pouco, porque eu gostaria que eles conhecessem a totalidade da obra do cara, mas ao mesmo tempo a galera não vai migrar, infelizmente, pra obra original. Então é o preço da coisa. E a gente sabe a diferença de linguagem também entre
um livro e o audiovisual, Não que tem... você precisa adaptar. Um livro, muitas vezes, inclusive ele, fala de sentimentos ali das personagens que precisa ser transpassado de alguma maneira para a tela e você precisa colocar em ação. Então, como é que você vai fazer, né? Nunca vai ser totalmente fiel. Não tem como. Então eu acho que é um lugar de paz que o nerd ele tem que encontrar, ele tem que entender. Talvez uma progressão natural, né? Quando você é adolescente, você é cheio de paixão, cheio de emoções mal resolvidas, e você quer que aquilo seja seu, você é egoísta. Você vai ficando mais velho, você começa a entender que, tipo, não, cara, é legal que muita gente tenha isso também. Ah, mas não é a versão verdadeira, não é a versão raiz. Sim, mas é uma versão. É melhor que chegue alguma coisa daquilo do que não chegue nada, né? Então... Eu fico pensando nos bluesmen, nos puristas, assim. nos bluesmen? É? Quem é bluesman? Os caras Aquele que tocam grupo blues. dos caras que se pintam de azul e ficam Isso, fazendo carecas? Isso aí mesmo. Esse. Blue Man Group. Os carequinhos azul. Não são esses. Não, Solano, não. Tô falando dos caras que tocam blues e que gostam de blues, tocam e consomem, Sim. né? Os puristas, muitas vezes, eles não admitem que o blues tenha nada de novo, assim, né? Então, eles continuam consumindo o Robert Johnson, que é Tá. lá de trás e tal. Entendi. E, assim, qualquer alteração no blues, raiz, Qualquer outro tom, qualquer outra... Exato. tom de azul, não pode mudar. Tem que ser Entende? Zima Blue. Então tem muito essa questão, assim. Tem. Ainda que eu seja Não um mexa cara no que é meu. Ainda que eu defenda muito a estrutura. Eu sou um cara muito defensor da estrutura que fez aquela coisa funcionar. Então, assim, sei lá, Duna. Você tem uma estrutura básica que eu acho que é importante você manter quando você vai fazer uma adaptação. Se você começa a tirar certos elementos, né, daquela narrativa para, sei lá, você quer contar eu quero contar de uma forma diferente, você começa a desfazer, aí a obra é tipo o que aconteceu com Star Wars. Eu acho que vira uma obra sem alma. Fica uma coisa sem... É como se a pessoa que estivesse adaptando passou por tantas versões que virou um rascunho. Sabe quando você copia Ctrl+C, Ctrl+V, você fica postando a mesma foto? Alguém posta uma foto, aí você salva aquela foto, você faz outro post com aquela mesma foto, alguém salva aquela foto que você postou e reposta. Ela vai perdendo pixel, vai ficando cada vez mais borrada, tosca. E o que eu vejo com certas obras nessa histeria do entretenimento que eu acho que a gente está vivendo, é isso. O Star Wars hoje, ele é uma foto em baixa resolução, eu acho, do que foi Star Wars. Às vezes você enxerga caraca, aqui ainda tem Star Wars aqui. Né? E eu acho que isso também machuca o nerd. Entendi. Entendeu? Mas aí eu já defendo essa dor. Essa é uma dor. A dor. Essa dor eu entendo. Porque você tá vendo algo que foi tão ordenhado que tá seco. E foi muito grandioso, né? O Star Wars. Sim. Exato. De repente, agora só tem estrutura, né? Não sei se é o caso, mas assim... E acho que conversa com essa coisa do entretenimento, principalmente norte-americano, de que as coisas não podem morrer. Nada pode Isso morrer. É muito interessante. Nada pode acabar. Não pode, ela tem que ser reciclado, tem que ser... O entretenimento europeu e até asiático tem muito disso, né? Você tem uma passada de tocha muitas vezes. Você tem personagens da ficção fantástica que morrem e eles deixam suas filhas, seus filhos, e eles continuam as histórias. Né? Tem alguns disso no entretenimento das Américas também, mas o americano, que é o grande exportador, né? Ele é tipo isso, não, você reseta o mundo do Homem-Aranha, você tem um reboot da Marvel, você tem um reboot da DC, porque o Super-Homem não vai nunca morrer. Né? Aí tem que entender mais a fundo a coisa talvez do americano se achar invencível e a morte para ele ser uma derrota. O que pro asiático não é. Faz parte. Ou até simplesmente a questão financeira. Se tá dando lucro, então vamos manter de algum jeito. Porque dá mais trabalho você fazer algo do zero. É difícil, né? Porque eles precisam apostar em algo que talvez
seja novo, ou as pessoas não tenham apostado ainda nisso. Sim, Então, ninguém quer correr risco, né? exato. É você preservar qual o mínimo de recurso que eu posso empregar para isso dar certo. E eu acho que isso é péssimo, seja na arte ou seja na vida, na filosofia. Você tem que arriscar, senão você corre o risco de ficar aquela história. Eu respeito muito mais alguém que tentou uma coisa nova e falhou do que alguém que fez de novo aquela mesma coisa e ficou ok. Ah, legal, bacaninha, entendeu? Não, faz um negócio diferente, esquisito, né? Tipo isso aqui. Tipo isso, gente. Estamos arriscando e sendo esquisitos. É, Ah, que lindo. Solano, para concluir, o perfil do nerd, que eu acho interessante, o que é um nerd hoje em dia? hoje em dia, eu acho que o nerd, ele continua sendo aquela pessoa que se interessa por camadas adicionais daquilo que ela acabou de consumir. É uma pessoa que ela assistia a um filme e ela sai da sala do cinema querendo saber qual foi a autora que escreveu esse livro que inspirou esse filme. Essa autora, ela nasceu aonde? O que aconteceu com ela? Quais são as vantagens que ela tirou da morte do pai? Você vai mergulhando e investigando. E o nerd, ele, claro, a gente chama às vezes nerd de matemática, né? Ah, o moleque que gosta de matemática, mas ele vai a fundo na matemática, na história da matemática. A gente tá falando do nerd do entretenimento, né? O Qualquer nerdola. um, o que você quiser dizer. Acho que o Eu não sentimento sei. é esse, a pessoa que vai além do, sei lá, o cara que é nerd é porque também eu acho o nerd, tem a galera que força, eu acho forçado você falar assim, ah, ele é nerd de futebol. Não, eu acho que o nerd, ele tem historicamente acho não, há uma relação com, não que futebol não tenha inteligência, como qualquer esporte exige inteligência, mas as ciências da mente tendem a atrair mais o nerd, eu acho. Eu acho que é uma coisa mais conectada com o pensamento, com a filosofia. Será que eu sou nerd? Não sei. Eu acho que você Sou, é. né? Eu acho que sim. Gente, acabei de descobrir. Porque é a pessoa que viaja, entendeu? A pessoa que olha. A maioria das pessoas olha pro céu e daqui a pouco olha de volta pro chão aqui, pra estrada que ela tem que andar. Eu acho que o nerd, eles olham pro céu e eles se perguntam o que tem lá em cima, que porra é essa, que monte de pontinho, sabe? Lá atrás, que monte de pontinho é esse, nesse preto aqui que tem em cima, Mas tinha essa né? questão de ser meio outsider, assim, né? Alguém que Porque é não esquisito, tinha né? essa ideia. Porque é uma pessoa que tá. Existe acho que o perigo de você ser muito nerd é justamente você se descolar do que é necessário no agora. E nas Numa relações também, eu acho. Sim, porque senão você vai viver para sempre na cauda do cometa, pensando no amanhã e o que são as estrelas e por que o céu é azul e o mar é molhado. E tipo, cara, mas foca aqui, entendeu? Acho que o nerd tem um perigo de fugir da realidade, porque ele se sente inadequado para começar, né? Felizmente, eu acho que o perfil está mudando. E os nerds estão começando a entender, por exemplo, questões de saúde, que antigamente eram sinônimo de anti-nerd, né? Ah, é? Tinha isso? Tinha. Tipo, o cara que jogava futebol, sei lá, fazia esporte, ele não podia ser nerd. Ah, sim. Não fazia Entendi. parte daquele clubinho. E eu acho que hoje... Acho não, né? A gente tá vendo hoje, você tem um entendimento de que não adianta você exercitar só a mente. Se você não tiver um corpo que acompanhe, você inclusive vai ter menos tempo na Terra para pensar. Então os Sim. nerds estão entendendo que isso não tá ideal, mas eu acho que melhorou muito. Né? E é uma bandeira que você sempre levanta, né? Sim. A questão da saúde. Levanta de sim. Cuidar. Sim, é uma bandeira que eu levanto e sofri preconceito. É mesmo? Me conta. Sofri e sofro ainda. Porque Por quê? tem Você essa. não tem que ir pra academia. Não, porque tem essa pegada de que o nerd, isso é anti-nerd, entendeu? Que isso é uma coisa de, sei lá... Mas o ideal não é mente sã, corpo são?
Esse não seria o ideal humano? Sim, inclusive grandes ícones nerds, tipo Conan. O Conan, ele é um personagem que... E aí a gente culpa aquela coisa da diluição dos filmes, né? O pessoal associa o Conan como um bárbaro idiota. O Conan, na literatura do Robert Howard, ele era um cara astuto, inteligente, simples no começo da vida, né? Ele foi ladrão, foi corsário, mas ele vai se tornando uma pessoa muito culta, inclusive muito melancólica, e era uma visão idealizada do ser humano que o Robert Howard tinha. É um cara que é inteligente, mas ele também entende que se ele não tiver as ferramentas para moldar o mundo ao redor dele, não é só com a palavra que ele... Às vezes ele tem que, entendeu? Dar um soco na cara de alguém para se defender, tal. Então Pra se defender. Para se defender. Não, para se defender. É corpo são e mente sã. Como é que é? Mente sã e corpo sansão. Entendi. Paulinha Feb, você transaria com uma inteligência artificial? Eu acho que eu só transei com inteligência artificial na minha vida até hoje. É? É. Ou você teria um relacionamento com um robô? Assim... Também acho que foi só o que eu fiz. Caramba. Ok, muitas anotações e tal. Mas você acha que é possível que a inteligência artificial alcance um nível de complexidade ou pelo menos de simulação emocional a ponto de satisfazer a falta que os seres humanos têm disso? Acho que sim, mas espero que não. Você espera que não? Eu espero que não. Mas isso não pode salvar a humanidade? Talvez a carência que a gente precisa, talvez ela não só possa ser preenchida por algo artificial? Peraí, eu achei que ia ser uma pergunta simples. Eu quero te perguntar sobre o terror, porque eu sei que é uma coisa que você gosta muito, você falou um pouco, mas eu quero me aprofundar um pouco nessa questão, assim. Por que você acha que existiu esse fascínio seu pelo lado obscuro? Cara, se a gente for pela psicologia da coisa, eu mapeio que isso provavelmente tem raízes fortes no meu avô, que era médico. Então, a gente convivendo com ele, o meu avô engraçado, que eu falei, contador de histórias, ele era policial, era outra pegada. Esse meu outro avô, da parte da mãe, ele era médico. E aí, cara, ele contava as nojeiras que ele encontrava no trabalho dele. A gente ia na casa dos meus avós, a gente ficava folheando os livros de doença do meu avô, aqueles livros antigos, sabe, preto e branco, com aquelas fotos então velhas. Então é um terror real, assim, é um negócio sempre muito gostei. Visceral. Minha mãe, ela trabalhou muitos anos, hoje ela é aposentada, ela é terapeuta ocupacional, com pessoas amputadas, então conviver com aquela coisa... Eu acho que o terror, no final das contas, aí avançando um pouquinho a partir dessa premissa, primeiro ele expõe a vulnerabilidade nossa, e nessa consciência humilde que você se coloca, ele faz com que você supere isso, como por exemplo o que eu falei do trabalho da minha mãe. Eu vi uma pessoa que é uma coisa horrorosa você perder um membro da sua mão, e o trabalho da minha mãe era superar aquela adversidade. E a pessoa saía de lá com uma prótese e ela fazia quase tudo que ela fazia antes. Né? Então, eu mapeio mais ou menos essas influências aqui e ali, assim. Fora que o horror, ele faz parte da fantasia, né? Que a gente falou que sempre me fascinou. Né? Então, eu acho que ele mexe comigo por isso, sabe? Ele faz com que os personagens normalmente que estão em filmes de terror, eles descobrem mais sobre quem eles são do que talvez qualquer outro personagem de outro gênero da fantasia. Faz sentido? Por que faz sentido? E por que você tem essa impressão? Porque quando você vê quem é covarde, se o Jason tá perseguindo a mina e o cara, e o cara entra na sala e fecha a mulher pro lado de fora, porque ele não quis esperar só um pouquinho para ela entrar, que ele ficou com medo, você começa a entender, você fala assim, o que eu faria no lugar dele? Eu arriscaria manter a porta um pouquinho mais aberta pra mina entrar, mas eu vou correr o risco do Jason me matar. Então acho que essa projeção que o terror faz com a gente, ela é muito analítica, sabe?
Você fica se colocando no lugar daquela pessoa e fala, eu sou uma boa pessoa, o que que é ser uma boa pessoa? Eu tô confortável com a minha finitude? O terror fica mostrando isso, né? A aventura também, o Indiana Jones, vem a bola, ele vai morrer, trata de morte também. Mas é quase, é distante de alguma É um forma, pouco né? distante, exato. Porque a gente sabe que não vai acontecer nada, né? Você sabe que ele vai fugir do é. templo e a bola não vai esmagar o Indiana Jones. O filme de terror, você fala, cara, e aí, né? Essa pessoa vai superar isso? E ela mexe com coisas muito pessoais, muito secretas, o bom terror, né? Que a gente gosta. Ela pega você pelos bagos, pela insegurança aí que você... não me pega, né? Pelos ovários. Ele pega você num lugar onde você é muito vulnerável, que tem a ver com a vida, e ele fala assim, e aí, você tancava essa situação aqui? Né? Eu acho que é onde a gente mais se descobre no Acho terror. que principalmente, pelo menos na minha opinião, no terror psicológico, né? Sim. Porque vai muito além, realmente, eu acho que a gente descobre muita coisa, e hoje tem essa história do novo horror. Muita gente não gosta desse nome, né? Novo horror. É igual New Metal também, odeio. Então, exato. Porque O parece novo que antes... horror. então agora é válido, antes não era. É pra né? fazer Agora manchete, é bom, né? é Que você tem que lógico. ter um Novo nome. novo nome, Mas é terror. Terror é terror, eu acho. Né? Cara, se pensar em Hitchcock, nossa. É. É lá de trás e é Sim. super psicológico, super profundo. Continua funcionando, salvo, claro, coisas, né? De pacing e tal. Mas tem gente que acha que terror também é só gore, né? Só... Que eu não me interesso muito por só gore. Se o gore é o resultado de uma jornadinha ali, houve um erro, houve um equívoco, né? O alienígena pega a pessoa e destroça a pessoa. Você fala tipo, putz, caraca, olha o que ele fez com o cara e tal. Mas o gore pelo gore, pra mim é tipo um fast food. Você vai ter uma emoção muito rápida, mas muito superficial. É um sabor muito intenso. Você vê um filme que todo mundo, toda hora tem alguma coisa acontecendo assim horrorosa, rápida. É tipo, ué, tomei susto. Mas e aí? O que ficou desse susto? Né? Eu prefiro o horror que ele mexe com um negocinho que você sai do cinema assim, ó. Você fica tipo, caraca. O que ficou do susto e o que ele fala sobre você também. Né? E aqui, exatamente, o que ele fala sobre você. Porque é inevitável que você se projete ali. O que eu faria naquela situação? Né? Ou ele faz aquelas perguntas que eu falei que eu gosto de fazer. Ele mostra certas hipocrisias do ser humano. Né? Coisas que as máscaras... Acho que o bom terror, ele tira umas máscaras quando você senta ali, ele arranca a tua máscara. Ele fala assim, ó, tá vendo isso aqui que eu tô te mostrando? Eu sei que você gosta disso aqui, mas você não fala pra ninguém que você gosta disso. Então, eu acho que é aí que existe a verdadeira conexão do terror. Porque aquilo que eu não falo pra ninguém, encontra aquilo que você não fala pra ninguém. Então, Perfeito. é aí que a gente se vê em um lugar que ninguém mais acessa. Perfeito. Né? Por isso que eu acho que ele é tão profundo, assim, e muito mais profundo do que comparado a outros gêneros em relação a acessar as pessoas. Sim, perfeito. É quase como se fosse um segredinho entre você e o filme. O filme faz alguma coisa ali que ele... Como se ele olhasse pra você e falasse assim. Aí você faz tipo... Eu sei. Entendeu? Não fala pra ninguém, não quero que ninguém descubra que eu tenho tesão nessa parada. Né? Você sabe que tem uma história muito interessante, assim. Eu tive uma paciente durante anos. E depois de anos de análise, ela me disse que ela tinha um fascínio por ver vídeos de acidentes, assim. E levou muito tempo até que ela finalmente chegasse e me falasse isso, como se não fosse nada. Como se fosse apenas um detalhe. Tá. E quando ela me disse isso, foi um momento muito importante da análise, muito interessante, porque abriu um mundo sobre ela que eu não tinha ideia, né? E imagina o quanto a pessoa precisa confiar em você para também chegar nesse ponto de dizer algo que ela não fala para ninguém. Porque no fundo ela sabe, ou ela pensa que ela sabe que ela vai ser julgada.
Então, ainda bem que na análise não, né? Na análise É não. um lugar seguro para isso. Exato. Porque lá fora, como ela vai sofrer uma análise de baixíssima resolução, as pessoas vão fazer um salto tipo, então você gosta disso. Tudo bem que ela gosta, né? Mas por que ela tem essa atração? Não, e É assim, diferente. Não é. Não é porque ela tem prazer em... Ou talvez até tenha. E por que isso aconteceu? Mas lá fora ela não pode falar isso. Mas não é Com também propriedade. fora da realidade, assim, eu acho que todos nós temos esse lado mais perverso que a gente não pode colocar para a sociedade, isso não pode ser mostrado por aí. Então, é claro, a gente sublima de alguma forma e coloca isso de algum jeito na sociedade que seja mais aceitável, né? Inclusive, assistir filme de terror, assistir true crime, tudo isso é muito bom, porque é um lugar para você colocar isso. É uma fantasiazinha de que você jeito tá saudável. vendo, é um pornozinho que você tá vendo ali, secretamente você queria ser o Jason matando os adolescentes com tesão, entendeu? Eles estão transando, é errado transar, tinham que tomar conta das crianças. E aí você tipo, vai lá, pune as crianças, puna os jovens, né? Tem alguma coisa dentro de você que tá ali torcendo pelo Jason. Aí quando você para pra analisar, você fala, não, claro que eu não tenho essa parada. Enfim. Bom, agora a gente já falou de traumas, Já. tá? Só que aqui a gente tem a geladeira que guarda todas as fobias do mundo. Então, vamos ver qual é a fobia do dia. Vamos. Fobia do dia. Fobia do dia. Solano. Nomofobia. No more fobia. É um movimento contra o medo sem A gente tem o André aqui, que ele é muito maravilhoso, que ele coloca os desenhinhos, entendeu? Botou A gente isso. tem aqui um desenhinho que ilustra, que é medo irracional de ficar sem aparelhos eletrônicos. Ai. E eu queria saber como é pra você, assim, sua relação com os aparelhos eletrônicos. Você tem medo de ficar sem celular, sem videogame, sem nada disso? Cara, não, medo não. Parte da minha infância, como às vezes eu conto pra galera, foi adolescência, né? Foi lá no Pantanal do Mato Grosso. Meu pai mora hoje no interior do Rio de Janeiro, lá na Serra. Então eu gosto de ficar sem tecnologia. Eu gosto de estar Gosto de ficar lá com os cavalinhos, com as formigas, no meio do mato, ouvindo os grilinhos, os sapos. Eu gosto disso. Ao mesmo tempo que eu gosto de videogame. Oh, que dualidade. Então, sem dúvida, eu sou um gamer. Você leva o videogame pro campo? Não, aí não? Que tá. Não, eu não levo videogame pro meu pai quando eu vou visitá-lo. Porque é o momento de eu ficar ali com ele. Entendi. Mas... Cada coisa no seu lugar, né, Solano? Olha aí, organizado. Ai, meu Deus. Mas, não, medo não. Assim, hoje eu tenho uma necessidade de tecnologia por conta do meu trabalho. Uhum. Né? São coisas que a gente vai aos poucos se tornando dependente. Rede social, tem que divulgar uma palestra, uma entrevista que a gente está dando. E você sempre trabalhou na internet, com a internet. Né? Isso, sempre. Então, assim, existe uma dependência que eu aceito fazer parte. Uhum. Mas medo de perder ou ansiedade, né? De tipo, tô sem o meu celular, preciso do meu celular, preciso saber o que está acontecendo. Uhum. Não tenho. Uhum. Eu realmente não tenho esse medo aí. E tem alguma fobia que você soube, assim, que você acha interessante? Cara, eu adoro procurar fobias novas. Tinha um programa americano chamado Maury. Aqui no Brasil ninguém conhece essa porra. Mas era tipo um João Kleber. Tinha vários programas desses moldes de João Kleber nos Estados Unidos. Um era o Maury, o outro era o Geraldo. Tem a galera que já ouviu falar do Geraldo, um cara bigodão e tal. E eles tinham um lance de levar pessoas que tinham fobias. Aí ela tem fobia, tem aquelas classes, fobia de palhaço. Aí Sim. A mulher explica, daqui a pouco, entra o palhaço. Aí entra o palhaço, a mulher grita. Eu lembro de uma vez que eu vi uma mulher que tinha... palhaço, a mulher grita. Tinha uma mulher que tinha ela tinha fobia de pêssego.
E aí ela explicando, porque o legal é você perguntar, por quê? O que te assusta no pêssego? Essa pessoa sabe. Então, você vê que ela tá sofrendo pra tentar explicar pra você o que ela sente. Ela falava assim, porque eu fico pensando nos pelinhos, como se ela desse um zoom no pêssego e aqueles milhares e milhares de pelinhos. Ela falava, eu imagino os pelinhos encostando em mim. E aí vai. E sempre liga com a morte, né? Tem sempre uma coisa final. Claro. Aí o cara trazia uma bandeja cheia de Que pêssego, sacanagem balão. esse programa, Tinha uma cara. mulher incrível. Cara, mulher balão. Aí choveu o balão no estúdio. Aí a mulher chora. Mas a pessoa caía no chão de reduzir-se a uma posição fetal e tipo desespero total. Gente, será que a pessoa sabia que ela ia passar por isso no programa? Eu acho que ele dava Tinha uma que merreca. saber, né, cara? Bem aqueles programas pra explorar as pessoas. Vou te dar uma merreca pra você passar vergonha. Aí a pessoa precisa pagar a conta e vai. Mas acho que a minha fobia... Eu não tenho fobia de nada. Não tenho um medo irracional de alguma coisa. Não. Uma fobia que eu gosto, inclusive às vezes eu gosto de ver a galera na internet, no YouTube, tentando superar. É aquela, acho que o nome é talassofobia, que é o medo irracional do submerso. Vocês já viram essa parada? Sim. São grandes corpos de água, né? Por exemplo, um mergulho do submarino até o Titanic. As pessoas ficam apavoradas com o infinito, entre aspas, do oceano, o desconhecido. O que tem para além daquilo que eu não estou conseguindo enxergar? Vai vir um tubarão, uma baleia, um monstro desconhecido? Mas o quanto isso é irracional, né? Porque, eu acho que é absolutamente... tá. Pode ter. E pode tem. ter. Então é uma fobia justificável, claro. Se você estiver no mar, se você não tiver... Mas é porque a pessoa quando tem talassofobia, acho que é assim que fala, ela tem medo até, por exemplo, de uma piscina olímpica. E ela acha que vai... Ela começa a imaginar... Entendi. Ela tem uma coisa, sei lá, como se as paredes estivessem fechando sobre ela. Não é nem necessariamente ela imagina um tubarão vindo. Mas... Com grandes volumes de água, ela tem essa fobia independentemente de onde estiver. Assim. E pelo que eu entendo, piora se tiver um objeto lá no fundo. Tiver a carcaça de um navio, um avião da Segunda Guerra Mundial parado. Aí você pensa, mas é um esqueleto que tá lá eu morri aqui. Não é isso não. É só o objeto. Eu não sei. É muito estranho. É que a gente fica tentando entender a parada que é incompreensível. Mas eu não sei se tem uma conexão com... É uma fotografia do passado, né? A água, ela... Eu ia falar que a água conserva, mas pelo contrário, ela destrói, né? Ela vai corroendo aqueles objetos. Mas ele tá parado ali. Eu fico pensando, quando eu vejo a galera que tem talassofobia... inclusive, às vezes eu vejo uma galera jogando jogos de videogame... E ela tem talassofobia. Então ela joga um jogo que você tem que entrar debaixo d'água. Subnáutica, sei lá. E aí a galera adora botar o amigo que tem talassofobia pra jogar. E o cara fica tipo... fica fazendo tudo torto e tal. Eu acho uma fobia muito maneira. Acho legal. E você não tem nenhuma mesmo? Cara, eu acho que não. Então tá bom. Uma coisa assim que quando se acontece eu fico... começa a tipo dar nervoso, assim. Juro pra você, eu fiquei pensando antes da gente gravar... Ou eu vou descobrir ainda. Não sei. Porque assim, quando a gente fala de fobia, é irracional, né? Não é ter medo de alguma coisa. Se você... Sim. Se eu falar, nossa, eu tenho medo de andar na rua à noite, no centro de São Paulo, pô. Isso é só realidade. É só realidade. Diferente. Sei lá, por exemplo, eu tenho nervoso quando eu vejo alguém se debruçando numa sacada. Me dá um nervoso. De tipo... Não, um negócio assim. Mas não é um negócio de eu, tipo, perder a razão. Entendi. Entendeu? Aí eu acho que é porque a pessoa pode cair. Sim, de fato. De fato. Não vai aparecer um tubarão na piscina. A gente espera que não. Solano, a gente tá indo pro final da nossa consulta. Você descobriu coisas sobre mim? Sempre. Estavam escondidas. Agora... Para terminar, ainda tem algumas perguntas, algumas poucas, mas a primeira é: qual é a melancolia de quem entretém?
O tempo que podíamos fazer piadas politicamente incorretas. Não, a política, a melancolia de quem entretém. Eu acho que os melhores artistas são os que têm alguma escuridão dentro deles. Eu defendo muito isso, assim. Você pode ser uma pessoa super feliz, alegre, poliana e fazer uma arte bacana? Sim, acho que sim. Mas eu não acho que são essas pessoas que se destacam. Eu acho que você, seja escritora, pintor, cantor, comediante. Quantos comediantes, por exemplo, depois descobriu-se que tinha uma depressão profunda, né? Robin Williams se matou, Jim Carrey tem uma depressão sinistra, são algumas das pessoas mais engraçadas do mundo. Eu acho que você tem que ter uma escuridãozinha dentro de você para que você possa mostrar para a pessoa que está consumindo o seu material justamente aquilo que a gente conversou no começo. Como que o mundo é hipócrita, como que o mundo é injusto e a arte é meio que uma porta dos fundos disso. Assim. Eu acho que é uma forma de você escapar, mas escapar analisando onde que você está. E talvez... Porque melancolia tem uma coisa com o passado, né? Pensando enquanto eu falo contigo. Não, eu acho que não. Não Melancolia é uma necessariamente. tristeza que você às vezes não sabe muito bem aquele sentimento de onde está vindo. Eu né? acho que a melancolia é a tristeza contínua, não no ponto de ser uma depressão, não é tão pesado assim. Mas é aquilo que acompanha alguém que faz arte, assim, essa é a minha pergunta. Então, eu acho que tem que ter eu não sou um cara melancólico, não me entendo dessa forma, mas eu acho que existe um pouquinho dessa sombra em mim. Que eu acho que existe em todo mundo, em algum... Então, talvez algum eu lugar, assim. deva mudar para o seguinte: eu tenho aquela consciência nietzschiana do que você é. Eu acho que o artista que é bom, ele tem esse contato com as coisas que são escuras dentro dele. E ele bota um pouquinho dessas coisas na arte dele. E aí não de forma óbvia, porque a pessoa que está consumindo a arte dele, aquelas coisinhas que você botou escuras, elas vão se conectar com as coisas escuras das pessoas que também. Que é o que a gente estava falando, né? Exato. Desse segredo. E aí a pessoa não vai nem saber explicar por que ela gosta da sua arte. Ela só fala, nossa, aquilo que a pessoa faz, escreve, fala, canta, me pega de uma maneira que eu não sei exatamente dizer o que é. Né? O tom que a Adele canta, ele tem uma sofrência que toda mulher que já foi sacaneada, todo cara que já tomou um pé na bunda consegue se identificar, né? Muito mais do que uma pessoa que é super alegre, tá contando só coisas legais. Entende? Entendo. Então acho que é por aí. E você já pensou no seu legado, assim, o que você quer deixar? Aqui jaz Afonso Solano, jazz. o quinto. Aqui jazz. E aí? O meu legado? Cara, eu acho que o meu legado serão os meus livros, né? As minhas histórias. Acho que é o que fica, né? Você vê, a gente tá falando do Frank Herbert aí, tá falando do Tolkien, o cara que morreu sei lá quanto tempo. Pô, volta mais, acabei de falar do Robert Howard, né? Do Conan, Lovecraft, sei lá, acho que as histórias são é o que fica. Curioso, né? A gente sempre pensa em livro. Que a forma mais antiga não é, né? O livro é uma evolução de você rabiscar a parede. Mas eu acho que o meu legado, humildemente deixado para trás, serão as histórias que eu deixei, e eu espero que elas façam. A grande alegria do contador de histórias, e aí falando dessa coisa da literatura que a gente tem, eu acho, você, quando encontra com uma pessoa que lê os seus livros, ela traz impressões que você muitas vezes não previu que ela teria. Né? Eu me vi nessa personagem aqui, caramba, esse determinado cara falou um negócio que fez todo sentido pra mim, e na hora você tava talvez mirando em outro lugar, mas aquele teu personagem ficou tão vivo que afetou a pessoa de uma outra forma, né?
Porque a gente também nunca sabe como vai afetar, né? A gente É. escreve, mas como isso vai chegar no outro. Você não tem certeza. É. Como é que a pessoa vai estar na hora que ela está lendo seu livro, o humor que ela tá, as coisas. E às vezes até erradas, né? Coisas que as pessoas superinterpretam Sim. da sua obra. Sim. De Então, achar que você é um dos personagens. Acontece muito comigo. muito, exato. Você ainda facilitou isso, né? Eu facilitei, mas foi É, intencional. intencional. Então acho que é o que vai ficar. E espero que as pessoas tenham se divertido aí. Tô falando como se tivesse acabado o meu trabalho, né? Acabou não tem mais. Espero que tenham Não se vou fazer mais nada, divertido com tudo que eu fiz nos podcasts e tal. Calma, você não tá morrendo. Calma, É. assim. Não, mas isso é legal pensar, né? Tipo, são as minhas participações lá no Flow, Inteligência Limitada, Matando Robôs Gigantes, Nerdcast, Omelete, a literatura, essas coisas vão ficar, né? Às vezes a gente bota algum Reels lá no YouTube do Matando Robôs Gigantes do ano 2, sei lá. Tô eu sem barba, falando lá, brincando, né? Você Jovem. um dia não teve barba, Solano? Comecei assim. Eu não achei que eu fosse ter barba. Olha. Sou de uma família cheia de bigodes e o chamado veio depois. Mas é legal você olhar e falar assim, cara, e eu não sou daquela galera que não gosta de ver coisa do passado. Tipo, não, porque eu tava escroto, porque... Não, eu acho maneiro ver umas paradas velhas, entendeu? É igual ver um desenho velho meu, ou um texto velho meu. Tipo, você olha e fala assim, cara, que merda, né? Que merda. Mas aí você fala, cara, olha como eu melhorei, né? É legal. Eu gosto. É legal. Eu acho maneiro. Enquanto você melhora, é legal. Você olha e fala, puta, aí tô escrevendo igual eu escrevia quando eu tinha 16 anos. Né? Aí é problema. Isso é bacana. Tem gente que se assusta, pensa, tudo que eu falei está registrado para sempre. Eu acho isso um privilégio. Um privilégio, cara. Essa parada tá registrada para sempre. Né? Ou até a bomba cair aí do Putin e o eletromagnetismo destruir tudo. Mas não vai, não. E qual seria o seu final triunfal? Meu final triunfal? Como assim? Tipo, vencer? Tipo, alguma coisa que alguém disse que eu não ia conseguir fazer? Não, eu sempre penso numa maneira heróica ou numa maneira absurda, que eu também acho triunfal, de morrer mesmo. Como seria uma morte, assim, triunfal? Seu final triunfal. Ou se for uma coisa que não tenha morte também, mas sei lá, né? Sei lá. Vai diminuindo o som, assim, que nem nas músicas dos anos 80, sabe? Cara, seria muito maneiro se eu morresse devorado por algum animal. Não seria maneiro? Mas só que teria que ser um bicho, tipo assim, que te matasse rápido, né? Por exemplo, o urso te come vivo. Deve ser uma merda morrer. Você vê que todas as fitas... Tô igual tua paciente lá que gosta de ver. Você viu as fitas das pessoas que morreram comidas por urso? É um negócio horroroso. A pessoa tá lá, tipo... I'm still alive! E o bicho comendo ele. Nossa. Não, ruim. O jacaré, eu convivi muito com o jacaré lá no Pantanal. Ele morde a pessoa e ele gira você, né? Ele gira você quando ele entra dentro da água pra tentar quebrar você e às vezes você não morre, você é afogado. Então também não deve ser legal. As grandes serpentes, elas te matam, elas te esmagam, né? Eu acho que seria bacana porque de alguns exemplos eu morreria lutando, entendeu? Tipo, morre autor Afonso Solano lutando contra uma criatura da vida real. Eu acho que seria maneiro. É um final triunfante. Você não acha? Eu acho muito bom. Uma coisa, morreu com a faca na mão. Não, e se eu tiver matado o animal junto, nós dois morremos juntos, vai ser mais maneiro ainda. E aí eu quero que meus filhos empalhem o crocodilo que me matou e botem na sala. Do Pantanal sai, pro Pantanal vai. Sim. Exatamente. Entendi. Muito bem. Dos tuiuius eu vim, para os tuiuius eu retornarei. Muito bem. Solano, se você quiser deixar falar dos programas, enfim. Meus arrobas. Falando em Pantanal, né? Vamos falar dos arrobas. Por favor. Meus arrobas são Afonso Solano, Afonso com 2 Fs, de faca. E eu tô sempre no Matando Robôs Gigantes. Eu estou no Bunker X, que você já participou, nosso programa sobre ufologia e coisas esquisitas dos nossos e de outros planos. E eu estou na literatura do Espadachim de Carvão. As pessoas podem encontrar na livraria ou nos PDFs piratas. Muito bem.
Você é que nem o Paulo Coelho, você apoia. Eu não apoio. Mas às vezes as pessoas me mandam mensagem tipo, Solano, eu pirateei seu livro porque eu não tinha Me dinheiro. mandam também. Mas eu comprei hoje. Aí ele manda a foto. Aí o cara, bonitinho. estamos juntos. Acontece. É isso. Esse é o fim da nossa sessão. Sim, uma sessão pirata. Acabou, gente. Tchau. Seres das Trevas, tchau. Nosso convidado surgiu na internet junto com o CD da AOL e tem tanta experiência em cancelamento quanto as Dixie Chicks. Com isso, não estou chamando ele de velho, estou chamando de sábio. Um escritor, apresentador e desenhista que alguns dizem ser polêmico, outros dizem ser nerd, embora não tenha nenhuma comprovação de que exista outro nerd como ele, já que nerds não têm 2 metros de altura e um bíceps do tamanho da minha coxa, além de uma cara que nos faz pensar se ele saiu direto de um letreiro de uma barbearia paulistana, apesar de ser carioca. Não praticante. Adeus, Afonso Solano, e obrigado pelo seu inconsciente.